O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chore. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Caros irmãos e irmãs, este domingo, 10º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos fala de duas viúvas com seus filhos únicos, que acabam de perder os seus filhos. No primeiro livro dos Reis, que ouvimos na primeira leitura, trata-se daquela viúva, cujo nome não sabemos, cujo nome do filho não sabemos, mas que diz a palavra de Deus, a viúva de Sarepta, da cidade de Sarepta, onde o profeta permaneceu muito tempo em sua casa. Se bem estão recordados da palavra de Deus, esta viúva e seu filho, quando chega o profeta em sua casa, é naquele tempo em que o Senhor determinou que não mais choveria e que as plantações não mais dariam fruto. Ela diz ao profeta: tenho aqui apenas um bocado de farinha e um pouco de óleo. Com isto vou fazer um pão para mim e para meu filho e vamos morrer, porque não há nada mais para comer. E Deus, por meio do profeta Elias, faz com que durante aquele largo tempo ela e o filho não vejam a diminuição da farinha nem do óleo do azeite para fazer o pão. Aí está um milagre diário na vida daquela viúva, pois chega o tempo em que este filho fica doente e acaba por morrer. A viúva, esquecendo-se de todo aquele milagre diário que se via na sua casa, a primeira coisa que faz é recriminar o profeta e Deus e se queixar. Quando nós lemos a palavra de Deus e sabemos destas histórias, muitas vezes a gente deve pensar, mas que gente tão ignorante, vendo todo dia Deus fazendo milagre e não aprende. Assim também com os apóstolos, vendo o Senhor fazer, vendo o Senhor produzir, vendo o Senhor ressuscitar, vendo o Senhor criar coisas novas, ressuscitar os mortos, trazer a saúde aos enfermos, e ainda assim não acreditaram. Uma vez uma pessoa me disse: que gente tola. Não se trata de tolice, porque nós também somos assim. Nós também somos assim. Mais adiante, no Evangelho que ouvimos, Jesus que entra com seus discípulos em uma cidade, a cidade de Naim. Não sabemos o nome da viúva novamente, nem o nome do jovem filho que morreu. Para que tenham bem claro, no tempo de Nosso Senhor e no tempo dos profetas, uma viúva com um filho pequeno sofria muito mais do que nos dias de hoje. Naquele tempo não havia ajudas governamentais ou qualquer outro tipo de ajuda.
Uma viúva era uma das classes mais marginalizadas e desprezadas. Muitas vezes a família do esposo falecido deixava a viúva morrer à míngua. Claro, para se livrar de ter que dividir a herança. E muitas vezes até para que o herdeiro desaparecesse e ficasse tudo para eles. Assim era a lei antiga. Tudo ficavam para os parentes mais próximos do marido falecido, se não houvesse viúva ou filho. E então, por isso, a palavra de Deus muitas vezes nos diz, desde o Antigo Testamento, a viúva, o órfão e o estrangeiro devem ser aqueles que primeiramente devem ser acolhidos em nossa casa, que devem receber a nossa atenção, o nosso carinho e o nosso amor. A viúva, o órfão e o estrangeiro. São as 3 classes de pessoas mais abandonadas. Se nós pensarmos bem, de certa forma também nos dias de hoje. Pois no Evangelho, segundo nos narra o evangelista Lucas, Jesus está entrando nesta cidade, onde está saindo o cortejo fúnebre de um jovem, talvez um menino. A palavra de Deus usa para jovem e menino a mesma palavra. Filho único. Talvez a esperança desta mãe que no futuro teria alguma ajuda. A palavra de Deus muitas vezes chama estes filhos únicos de bordão, cajado da minha velhice. Nós aqui usávamos a expressão arrimo de família. Era a esperança desta mãe. E ela perde seu filho. Diz o evangelista Lucas que grande multidão da cidade acompanhava esta mãe, chorando com ela, pranteando este filho perdido. E Jesus, diz o evangelista Lucas, aproxima-se e sente compaixão para com ela. Compaixão. Aqui não se trata de pena, é compaixão. Significa colocar-se no lugar dela. Jesus, muitas vezes em seu ministério, nos dizem os evangelistas, sente compaixão. Jesus sentiu compaixão das ovelhas do seu povo e dizia: eu tenho compaixão porque eles estão como ovelhas sem pastor. Jesus sentiu compaixão em quase todos os momentos mais importantes de sua vida, e antes de entregar-se à morte, ainda assim, no Jardim das Oliveiras, reza, porque tem compaixão de nós, reza por cada um de nós. Este Senhor sente compaixão desta viúva. Param o cortejo fúnebre e ele ordena ao jovem: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Diz o evangelista Lucas que o que estava morto começou a falar e ele foi entregue à sua mãe. Isso é muito interessante. Os evangelhos sempre nos dizem, também no caso daquela pequena jovem, a Tabita, também outros que foram ressuscitados, Jesus entrega o ressuscitado aos seus parentes. Jesus não é como os propagandistas, os pseudo-apóstolos e outros hoje em dia que dizem: eu te curei, agora tu me segue. Não, entrega aos parentes. Muitas vezes diz: dê alimento, cuide dele. Se ele quiser, vai me seguir, mas não é obrigado a me seguir. Aqui nos vem deste grito da viúva de Sarepta, lá no Antigo Testamento, que se queixa do profeta e se queixa de Deus, culpa Deus e o profeta pela morte de seu filho. Vem-nos um grito que é muito comum entre nós. Quanta gente, quantos de nós, que ao perder algo se queixa de Deus e age mal, muito mal. Esta viúva de Sarepta não percebeu ou não se deu conta de que diariamente o Senhor fazia um milagre em sua casa. E nós temos nos percebido de que diariamente o Senhor cria novamente, faz novamente um milagre em nossa vida, a começar pelo nosso despertar, pela saúde que todos os dias recebemos, pelas forças para o trabalho, pela inteligência que temos
Inteligência esta única entre todos os seres criados pelo Senhor aqui na terra. E quando qualquer coisa nos vai mal, nos queixamos não de nós, não da situação, mas de Deus. Colocamos a culpa em Deus. Colocamos a culpa no profeta, naquele que fala em nome de Deus. O apóstolo Paulo também percebeu isso em sua vida. Nós ouvimos na carta aos Gálatas, e ele diz: eu não vim aqui pregar o evangelho segundo critérios humanos. Significa, eu não vim aqui para agradar ninguém, nem para fazer a vontade de algum ser humano. Eu vim para aprender, e aprendi do Senhor, aquilo eu venho ensinar. Diz Jesus: este apóstolo Paulo, que ele escolheu, lá no caminho para Damasco, é o mesmo que vai se revelar aqui nesta carta aos Gálatas, no qual ele conta: vocês se recordam quem eu era? Eu perseguia os cristãos, eu tinha ordens para matar, eu tinha sucesso, eu crescia no conhecimento da lei de Deus, eu progredia em nossa religião, o judaísmo, diz o apóstolo Paulo. Eu era extremamente zeloso das tradições de meus pais, mas em um determinado momento, Deus me revelou o seu Filho, aquele mesmo Cristo que ele perseguia. E Cristo vai dizer a este Saulo, que se torna Paulo: por que me persegues? Por que me persegues? E este Paulo vai dizer: eu não aprendi nada disso de homem algum. Tudo isso que eu prego, eu aprendi do próprio Senhor Jesus, que me revelou. Foi Ele que me mandou pregar entre os pagãos. E o apóstolo Paulo conta a sua história dizendo: eu, no momento em que recebi a conversão, eu não fui correndo falar com os apóstolos, até porque os apóstolos tinham medo dele. Ele recebeu ordem de pregar a todos os outros povos. E ele diz: somente 3 anos mais tarde eu fui encontrar-me com Pedro. Ele ainda chama Pedro de Cefas, que era o nome que o Senhor havia posto em Pedro, em Simão. E fiquei com ele 15 dias, de modo, diz São Paulo, que eu não estou aqui pregando segundo os critérios humanos, mas estou pregando daquilo que aprendi do Senhor, por uma revelação do Senhor. Muitas vezes a igreja nos diz: temos que ser no mundo sinal profético da presença de Deus. A questão é: o que são os sinais proféticos da presença de Deus? Denunciar o erro, denunciar o crime, denunciar o mal, mas também anunciar, acima de tudo, a misericórdia e o amor do Senhor por nós. A misericórdia do Senhor num mundo em que não se ama, num mundo em que se procura a guerra, a contenda. Também isto é ser um sinal profético. Maior sinal profético ainda é cada cristão viver tentando, como diz São Paulo, configurar-se, tornar-se igual a Cristo. Este é um sinal profético. E em cada classe, ou ordem, ou grupo de cristãos, há sinais proféticos diários que muitas vezes nós não percebemos. Falo, por exemplo, do sacerdócio. No meu caso, nós sacerdotes fazemos um voto ou um desejo de manter diante do Senhor Bispo e da Igreja a castidade. Significa, nós já somos um sinal profético diante do povo de como será a realidade futura, aquela que Jesus diz: no céu não se casa, nem se dá em casamento, nem se recebe ninguém em casamento, para viver completamente desapegados de esposa, de filhos, de qualquer compromisso com outros seres humanos mais próximos. Para quê? Para doar-se a todos. Portanto, este também é um sinal profético. Também muitos sacerdotes de ordens religiosas fazem um voto de pobreza. Significa, não vou ter nada meu. Quando vivem este voto, estão sendo um sinal profético, porque estão dizendo: é possível viver sem ter coisas, e assim será também na vida futura, nós não levaremos nada daqui. Agora, quando nós sacerdotes
não vivemos a castidade, ou não vivemos a pobreza, ou não vivemos a obediência, então nós estamos dizendo que esse sinal profético não tem nenhum valor. De igual modo, o povo de Deus, a grande maioria, são os leigos. Se não vive em sua vida dando sinais aos outros que é cristão, vivendo como cristão, não mostra nenhum sinal profético. Se nós tivermos presente aquilo que lá também Lucas, nos Atos dos Apóstolos, nos diz como eram as primeiras comunidades. As primeiras comunidades de cristãos não se distinguiam pelo modo de vestir, pelo modo de comer, pelo modo de falar, mas pelo modo de ser. Tudo era de todos e viviam em paz com todas as pessoas. Isto já é um sinal. Conta-se assim na palavra de Deus que os pagãos muitas vezes procuravam conhecer a fé cristã, vendo que os cristãos realmente eram cristãos e que levavam a sério aquilo que receberam dos apóstolos. Estes pequenos sinais nós não percebemos, e aí nós chamamos estes pequenos sinais de testemunhos. E quando não vivemos o testemunho, damos um contra-testemunho. Não existe coisa neutra em matéria de fé. Damos um contra-testemunho. Me recordo de uns pais de um catequizando que disse: para mim basta que eles vão na catequese, eu não preciso ir na igreja. Que testemunho está dando para o filho? Nenhum. Está dando um contra-testemunho. Está dizendo: vá lá porque é bom, mas eu não vou. É bom ser cristão, mas eu não quero. Um cristão perdoa sempre, mas eu não perdoo. Deus faz milagres diários em minha vida, mas eu não reconheço. Eu quero milagre grande. E aí nós vemos tanta gente desajustada psicologicamente e mentalmente nas igrejas, gritando, berrando, pulando, pedindo milagres. Já não percebe os milagres diários em sua vida? Já está com o coração tão duro que não percebe? Nós temos o grande milagre diariamente no mundo inteiro, que é o Senhor fazer-se no pão e no vinho, em cada Santa Missa. Por isso dizemos: eis o mistério da fé. Não é um dos mistérios, é o mistério. Mistério aqui com M maiúsculo, o maior mistério que a humanidade não consegue compreender. Como é possível que o Senhor Deus, por sua palavra, se faça presente no pão e no vinho? Este é o maior mistério. Este é o maior milagre que diariamente podemos contemplar, podemos participar. Portanto, nós, como seguidores do Senhor, deveríamos correr onde o Senhor se faz presente. Me recordo de alguém que contava, debochando, obviamente, porque não conhecia a história da igreja, dizia que na Idade Média as pessoas saíam correndo de igreja em igreja só para chegar e ver o padre elevar o pão e o vinho. Ora, isso é uma bobagem, nunca aconteceu, mas traz aqui um ensinamento muito importante. Nós também poderíamos correr atrás do Senhor. Nós temos aqui em nossa cidade pelo menos 6 paróquias, com diversas capelas onde em diversos lugares, em vários horários, o Senhor se faz presente. E o Senhor também que está presente em nossas igrejas, no sacrário. Nós sabemos disso, nós já entendemos isso. Entendemos que ali está o maior milagre possível. O Senhor que se faz presente, corpo, alma, sangue e divindade entre nós. Está aqui no nosso bairro, está aqui na nossa igreja, está aqui na casa de Deus, presente 24 horas, apenas esperando que nós o reconheçamos, apenas esperando que nós não o culpemos de nossas tragédias e nossas maldades, mas que o reconheçamos como Senhor e que rendamos graças a Deus por tantos dons, benefícios e graças que diariamente distribui em nossa vida. A nossa vida, caros irmãos e irmãs, deveria ser um hino constante de glória a Deus.
Recordo-me de uma último memória de uma cantora muito famosa, mundialmente famosa, no início do século XX. Descobriram-lhe um câncer fulminante na garganta. E os médicos disseram: certamente depois desta operação que vamos tirar o câncer da tua garganta, nunca mais vais poder nem cantar, nem falar. O que gostarias de dizer? E ela disse: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Isso é glorificar o Senhor. Dar glória ao Senhor em cada momento de nossa vida. Assim como estas duas viúvas receberam de volta seu filho, também o Senhor quer, em cada um de nós, restaurar-nos, ressuscitar-nos da morte do pecado, para que vivamos inteiramente voltados a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre